Meu nome é Tamara Carvalho, sou hematologista. Faço parte do time da Sofosmed. Nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade nas áreas de hematologia, oncologia e cuidados paliativos. Então aproveita, curte, compartilha, ativa o sininho para ficar por dentro. Hoje vou abordar um tema super comum, que é o tromboembolismo venoso. Fazer um apanhado geral do TEV, como é conhecido pelos íntimos. Esse é um tema muito comum tanto na prática clínica quanto nas provas que a gente faz. Então, tanto o paciente internado quanto ambulatorial, ele envolve todas as áreas, hematologia, pneumologia, angiologia, todos juntos para fazer uma atividade melhor para esse tema. O termo tromboembolismo venoso, na maioria das vezes, vai se referir à trombose venosa de membros inferiores, que é a manifestação mais comum, seguida da embolia pulmonar. E mais raramente, como membros superiores, veias abdominais e sistema nervoso central são considerados sítios atípicos. Vou falar um pouquinho da epidemiologia desse tema. Então, para você ter uma ideia da importância do TEV, ele é a terceira doença cardiovascular mais comum. Perde apenas para a doença coronariana e a doença vascular cerebral. Estima-se que anualmente 10 milhões de pessoas apresentem TEV no mundo. E nas últimas 2 décadas, a incidência está em ascensão, seja pela maior capacidade de diagnóstico, seja porque a população está ficando mais velha, seja porque temos controlado melhor doenças que estão associadas ao TEV, como, por exemplo, as neoplasias, ou seja, porque estamos nos expondo mais aos fatores de risco, como o uso de hormônios, por exemplo. O TEV, ele é mais comum na população feminina, mais ou menos 60% dos casos, principalmente pelas questões hormonais, e aumenta a sua incidência com a idade. Para você ter uma ideia, geralmente são 1 a 2 casos em 1000 pessoas ao ano. Nas pessoas maiores de 80 anos, ou dos 80 a mais, o risco passa para 1 a cada 100, sendo que 30% dos casos de TEV eles recorrem, e no Brasil são mais ou menos 160 internações ao dia por TEV. Falando um pouquinho das causas, dos fatores de risco associados ao tromboembolismo venoso, pensando um pouquinho na sua fisiopatologia, para a formação de um trombo endovascular precisamos de uma ou mais das 3 condições da famosa tríade de Virchow: estase vascular, lesão endotelial ou uma condição de hipercoagulabilidade. A ocorrência de trombose, via de regra, é multifatorial, com a interação de fatores causais, aditivos e sinérgicos, seja hereditários ou adquiridos. A Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, ela classifica os fatores de risco associados à trombose. Fatores de risco transitórios fortes, são mais ou menos 20% dos casos, principalmente as cirurgias ortopédicas, oncológicas, abdominopélvicas, que são mais prolongadas. Então, quanto maior o tempo de imobilidade, maior o risco de trombose. Então, por exemplo, nos traumas e fraturas, até mesmo em viagens mais prolongadas, isso pode acontecer. Temos os fatores de risco também, que são os persistentes fortes, são também cerca de 20% dos tromboembolismos venosos. E aí a gente tem a síndrome de anticorpo fosfolípide e os cânceres em atividade. Temos fatores de risco também menores, mais fracos: a obesidade, o uso de estrógenos, os anticoncepcionais hormonais na terapia de reposição hormonal, gestação e puerpério, doenças inflamatórias associadas. Nas tromofilias hereditárias, fator 5 de Leiden, protrombina mutante, deficiência de antitrombina 3 e na deficiência de proteína C e S. Sendo que 30 a 50% dos TEVs, eles são considerados como não provocados, idiopáticos, quando você não tem um fator causal associado. Trazendo agora as manifestações clínicas. A apresentação clínica do tromboembolismo venoso pode variar muito a depender do local acometido, mas a manifestação unânime é dor. Essa é uma dor que não passa, é uma dor persistente e intensa, geralmente progressiva. Na trombose de membros inferiores, de forma clássica, a gente tem edema, dor, em geral unilateral, podendo ver calor e eritema locais, sendo que no local também você pode ter no exame físico a maior sensibilidade de um empastamento, e de membros superiores é muito semelhante. No tromboembolismo pulmonar, costuma ter uma dor importante, ventilatório dependente, que a gente chama de dor pleurítica, dispneia, pode até ter hemoptise, que é o sangue no escarro, né? Isso pode cursar, inclusive, com síncope. No exame físico, geralmente a gente pode ter uma hipoxemia com a saturação menor do que 94%, taquicardia, taquipneia, sendo que 10 a 20% desses pacientes de tromboembolismo pulmonar, eles vão se manifestar de forma grave, com instabilidade hemodinâmica, hipotensão e disfunção cardíaca direita, podendo acontecer, inclusive, morte súbita. Na trombose venosa cerebral, a cefaleia geralmente ela é um sintoma mais marcante, intensa, refratária à analgesia comum. Pode haver náuseas e vômitos associados e síncope. E na trombose abdominal, trombose porta, mesentérica, a gente pode ter uma dor e pode haver, inclusive, alteração do ritmo intestinal. O tromboembolismo venoso ele pode ser assintomático, silencioso, que a gente diagnostica por um exame de imagem realizado por outro motivo, mas isso em geral é bem mais incomum. Então, o mais comum é que a gente apresente dor. Como diagnosticar?
Primeiro caso é suspeitar. Então, o diagnóstico de TEB, como a maioria das patologias, depende primeiro que você pense no diagnóstico. Então, um casinho clássico, um paciente de 23 anos, homem, jovem, pós-operatório de cirurgia de joelho, retorna uma semana depois da alta com a dor importante na panturrilha direita e espineia. Até se prova o contrário, ele vai ter um TEP junto com uma trombose de membro inferior. Essa é fácil, mas vamos pensar em outro caso. Mulher de 45 anos com quadro de uma fadiga há cerca de um mês. E hoje, de tarde, ela teve um desmaio. Chega na emergência taquicárdica e taquipneica. Esse é um casinho real, atendido ontem. O paciente teve alta com diagnóstico de crise de ansiedade. E aí buscou um cardiologista a nível ambulatorial. E aí ele decidiu fazer um eco ali no momento e viu que o paciente tinha cor pulmonar, o paciente tinha um TEP maciço. Então, o primeiro passo para diagnosticar é suspeitar. O exame base para o diagnóstico de trombose em membros inferiores e superiores é uma ultrassom Doppler venoso. Ele também pode ser útil nos casos de uma trombose abdominal, mas ele tem uma menor sensibilidade. Para o diagnóstico de TEP, o exame padrão ouro é a angiotomografia de tórax protocolo TEP com avaliação contrastada de artérias pulmonares, que vai permitir também a avaliação do parênquima pulmonar para possível infarto pulmonar associado, que é evidenciado com a imagem clássica de consolidação em cunha invertida. Para os pacientes que têm contraindicação de tomografia de tórax, a opção é a cintilografia de ventilação-perfusão, mostrando um mismatch entre a ventilação com comprometimento de perfusão. Na prática clínica, geralmente a gente não tem uma cintilografia que seja disponível na emergência. Então, na vigência de possibilidade de TEP, considerando o grau de suspeição clínica, aí uma das ferramentas que a gente pode usar são scores validados como o de Wells, combinamos o Doppler de membros inferiores com o eco transtorácico e dosagem de dímero. Lembrando que o dímero é um altamente sensível. Se for negativo, a probabilidade de TEV ele é baixa, mas não é nula, mas pouco específico e pode estar elevado em inúmeras situações. Bom, depois de diagnosticar o tromboembolismo venoso, é importante a gente estratificar seu risco. Para a TVP de membros inferiores, avaliamos primeiro a localização e o tamanho do trombo, além dos fatores de risco associados. Então, quando você tem trombos proximais femoral e ilíaco, mais extensos, maiores de 5 centímetros, e em pacientes de alto risco, como por exemplo pacientes oncológicos, a gente tem o maior risco de progressão local e evolução para TEP. Então, indicamos anticoagular sempre. Nos trombos pequenos, distais, em pacientes sem fatores de riscos que são saudáveis, a gente pode fazer uma avaliação individualizada, podendo não anticoagular e acompanhar a evolução desses pacientes com Dopplers a cada 5 a 7 dias. Já no caso das embolias pulmonares, a gente precisa definir o risco de mortalidade precoce e, consequentemente, como será o nosso tratamento emergencial. Importante realizar um eco transtorácico, dosar o proBNP e a troponina. Os pacientes de alto risco, aqueles que têm um TEP maciço, com hipotensão, choque, uso de droga vasoativa, falência aguda de ventrículo direito, eles têm uma alta taxa de mortalidade precoce, manejo a unidade de terapia intensiva com indicação de trombólise, chama logo a equipe da vascular, além da anticoagulação. Pacientes que estão hemodinamicamente estáveis, mas que têm disfunção de VD, troponina e proBNP elevados, são pacientes de risco intermediário alto, com elevado risco de degringolar, então devem ser monitorizados muito de perto de forma intensiva e anticoagulados, são fortes candidatos também a ter trombose. Já os pacientes que têm risco intermediário baixo, esses devem ser anticoagulados e observados e transicionados de forma precoce para o manejo ambulatorial. Bom, esse foi o nosso tema de hoje. Falei um pouquinho do tromboembolismo venoso, falamos da epidemiologia, do como se manifesta, como diagnosticar e como estratificar. Bom, fica com a gente. Curte, compartilha, manda suas dúvidas. Teremos uma segunda parte falando um pouco sobre o tratamento, as complicações e as populações de risco. Não perca!